Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial no Rumble e Odissê e, eventualmente, no O Farol do Brasil do YouTube. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursava no púlpito da ONU em 23 de setembro de 2025, condenando a continuidade e os avanços dos estudos de armas biológicas, ao mesmo tempo em que proferia acusações não tão veladas ao vazamento da Covid-19 pela China, um artigo científico viria a ser publicado em seu país no mesmo mês, tratando de um assunto análogo. O que chamou a atenção desta pesquisa foi a origem e o seu financiamento, que decorreu de fundos do Exército e de universidades estadunidenses. Como uma publicação é resultado de pesquisas pretéritas, isto pode indicar que Trump ainda desconhece bastante do que ocorre sob a tutela de seus militares. A pesquisa ocorreu na região ártica, onde grupos de pesquisadores perfuraram setores do permafrost em busca de testemunhos de gelo que contivessem micro-organismos congelados. Os resultados foram publicados no periódico com revisão por pares JGR Biogeosciences. As datações dos testemunhos obtidos destas perfurações indicaram que os micro-organismos encontrados são de aproximadamente 40 mil anos atrás, marcando o período geológico do Pleistoceno tardio. Entre eles foram encontrados espécimes de Clostridium botulinum, a bactéria do tipo bacilo, que produz uma das substâncias mais mortais conhecidas pela ciência, a toxina botulínica. Essa bactéria normalmente consegue se desenvolver em ambientes com pouco ou nenhum oxigênio. A substância produzida, a toxina botulínica, causa o botulismo, uma grave doença neuroparalítica. A bactéria pode ser encontrada no solo, no intestino de animais e em alimentos desprovidos de conservação, como os que não foram submetidos aos processos de refrigeração. Típica situação que ocorreu e ainda ocorre com bastante frequência nos países subdesenvolvidos que tiveram sublimados o seu sonho de obter geladeiras e refrigeradores ultra baratos devido ao encerramento das patentes dos gases refrigerantes da família dos CFCs, mas que por causa da fraude da camada de ozônio de 1987 foram banidos pelo Protocolo de Montreal. Sim, os envolvidos na fraude ozônica têm bastante sangue nas mãos. O permafrost, ou também descrito como pergelisolo, é um estrato de subsuperfície ou até mais profundo no subsolo, onde encontramos água congelada. Ele é bastante recorrente em vastas áreas do hemisfério norte, como Sibéria, Alasca, Canadá e Groenlândia. Nos setores mais austrais do hemisfério sul, incluindo a Antártida, cujas ocorrências foram verificadas na região costeira com poços perfurados entre 2 a 10 metros de profundidade, apenas ao redor do continente, onde há condições de sua existência. Assim, sabemos que fica notório que as maiores áreas continentais de permafrost estão no hemisfério norte, circundando um vasto setor ao redor do Ártico. Os pesquisadores envolvidos no trabalho pertencem à Universidade do Colorado, em Boulder, à Universidade de Wyoming e ao Instituto de Investigação Ártica e Alpina, o INSTAR. Contudo, o que chamou a atenção foi o envolvimento do Pentágono no estudo. Intitulado, aspas, Ressuscitação microbiana e taxas de crescimento em permafrost profundo, resultados da sondagem de isótopos lipídicos estáveis do túnel de investigação de permafrost em Fox,
Alasca. Fecha aspas. O trabalho foi financiado pelo Laboratório de Investigação e Engenharia de Regiões Frias do Exército dos Estados Unidos, o CIREL, em Fort Wayne Wright, no Alasca, tendo a instituição uma participação direta em cooperação na ressuscitação das bactérias realizada pelo pessoal da Universidade do Colorado. Essas experiências foram primeiramente conduzidas pela extração das amostras obtidas dos testemunhos de permafrost tirados do túnel de investigação de permafrost do Exército dos Estados Unidos, na região de Fox, localizado no distrito de Fairbanks, North Star, no Alasca, local do poço ou da perfuração matriz, e, posteriormente, descongeladas e cultivadas nas incubadoras pertencentes ao laboratório da Universidade do Colorado, em Boulder. O crescimento de organismos que há tanto tempo ficaram adormecidos foi realizado utilizando-se aquecimento controlado, hidratando-os com isótopos de água pesada, o que permitiu rastrear a sua atividade biológica pelo monitoramento radioativo. Os cientistas perceberam que houve crescimento microbiano especificamente quando detectaram que os esporos bacterianos antigos despertaram após milhares de anos. Segundo o texto, o despertar foi bastante lento no princípio, mas em 6 meses houve alterações drásticas da colônia bacteriana. Na descrição mais técnica do estudo, encontramos que as principais bactérias que se desenvolveram de forma homogênea após o despertar artificial foram do gênero Clostridium sensu stricto 13, o 13, contendo variedades de espécies que produzem esporos como a perigosíssima Clostridium botulinum. Todas dominaram rapidamente o ecossistema descongelado de forma controlada, tornando-se distintas das colônias originais, como também das colônias superficiais adjacentes nos estratos superiores. Veja só que coisa incrível isso. Vale lembrar que a neurotoxina botulínica produzida pela Clostridium botulinum é considerada como um agente de bioterrorismo de categoria A, segundo a classificação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC. Aquela mesma turma que opinava nos Estados Unidos sobre tudo de Covid-19, com alto respaldo científico, diga-se de passagem. Essa classificação foi dada porque basta uma dose mínima para causar paralisia e morte do indivíduo. Mas nessa altura, você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com o clima? Pois é, além dos alardes costumeiros realizados pelo IPCC, o painel do clima, adivinhe qual deles entra também na lista de prioridades com muita ênfase desde 2007? Que o aquecimento global causará o degelo do permafrost do planeta. Bingo. Para quem acompanha as minhas discussões há tempo, deverá se lembrar do alerta que fiz em julho do ano de 2024 sobre as expedições científicas ao Ártico, todas sempre realizadas durante o alto verão polar do hemisfério norte, é claro, onde os pesquisadores pretendiam provar que o derretimento do gelo causará a aparição de doenças novas e desconhecidas. A certeza deles é reveladora, não? Se alguém ainda duvida, poderá realizar uma simples pesquisa na internet e verá fartas notícias sobre isto, incluindo pesquisadores brasileiros que alertaram sobre o fato. A pergunta é: fato ou planejamento? Aquecimento global soltando pragas por aí ou alguém planejando soltá-las, já com a desculpa esfarrapada pronta de que houve uma pandemia por causa de mudanças climáticas? Basta ver o que o porcaria do Tedros, diretor-geral da OMS, fala a respeito.
Sua convicção é chocante. Na verdade, o único fato real e marcante está descrito no próprio resultado da pesquisa, que indicou que, aspas, a colônia microbiana renascida é claramente distinta da colônia originária, como também das comunidades microbianas modernas hospedadas no permafrost próximo à superfície. Em outras palavras, está aí o seu novo agente infeccioso, aspas, surgindo das profundezas do permafrost derretido por causa do aquecimento global, fecha aspas. Então eles estão pegando uma bactéria lá do fundo, que já morreu, ressuscitaram, viram que ela é totalmente distinta de todas as mais modernas, inclusive as mais próximas da superfície, e muito mais letais, e fizeram esse levantamento no laboratório e agora vão dizer que é por causa do aquecimento global que elas vão sair. Pura fantasia. O que não contaram é que justamente são as temperaturas de subsuperfície obtidas pelos geotermômetros que nos indicam os padrões referentes aos climas dos diversos lugares do planeta. Uma variação da temperatura destes termômetros especiais mostra uma flutuação insignificante no decorrer das últimas décadas, sinalizando muito mais estabilidade do que qualquer emergência que os terroristas climáticos propagam. Portanto, o permafrost continua muito bem guardado, exatamente porque o nosso período interglacial atual é muito frio e continua a se resfriar nos últimos 10 mil anos, apresentando um padrão exatamente contrário do que dizem. Interessante que o trabalho seguiu a linha da turma do IPCC, pois declarou em seus objetivos que pretendia justamente estudar o degelo do Ártico. Seria cortina de fumaça ou preparação, especialmente quando a maioria dos países subservientes, como é o caso do Brasil, é signatária do Tratado Pandêmico Global? Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao Sr. Celso, à Sra. Marina, Maria Tereza e a Ana Paula, que fizeram contribuições em nossa caixa nas lotéricas. Meu muito obrigado. Aos nossos 11 apoiadores do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o José Luiz, a Lúcia, o Marcelo Victor, a Michelle, o Nelson e a Roberta. Meu muito obrigado, estou sempre orando por todos vocês. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zeballos e aos nossos colaboradores. Para os pais que querem iniciar os seus filhos no estudo da palavra, a Bíblia em quadrinhos. Considere você também apoiar esse trabalho que é feito de forma voluntária por mais de 20 anos. Meu muito obrigado, estou orando por todos vocês. Com a ressuscitação de bactérias tão perigosas, especialmente sob a guarda e infraestrutura de laboratórios de pesquisa militar dos Estados Unidos, deveríamos, no mínimo, levantar preocupações legítimas sobre a elaboração de pesquisa e produção de armas biológicas. Parece que não querem ver o óbvio, como é o exemplo do número de óbitos que aumenta onde são soltos mosquitos modificados e não pelo aumento da temperatura do ar, sempre usado como desculpa de que ele gerou mais doenças tropicais. Não obstante, o trabalho também ressaltou suas preocupações, veja só que interessante, com fugas acidentais ou intencionais em laboratórios. Coincidência ou adiantamento do expediente? Será que os habitantes da cidade de Boulder, com cerca de 107 mil pessoas, concordaram em sediar e abrigar uma caixa de Pandora dessas? Poderíamos perguntar para os cidadãos de Wuhan, na China, se eles gostaram da experiência que tiveram em sediar o laboratório que, sem querer, trabalhava com o vírus da Covid-19, não é mesmo? Ah, não, lá nós não podemos perguntar. Então, enquanto a ciência investigativa e o bom senso morrem, aplicamos aqui algo semelhante ao Teorema de Tales. O Covid-19 está para a sopa de morcego, assim como a toxina botulínica está para o derretimento do permafrost por causa do aquecimento global.
Do resto, só nos resta a esperança de que Deus continue a desbaratar os planos malignos dessa gente. No demais, um excelente ano de 2026 para todos, com muita saúde e prosperidade, mas principalmente fé. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!